Yeah. Yeah. Lucre R$ 3.500 com os melhores palpites e bilhetes para esse sábado, dia 20/9/2025. Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Lucrando Agora Tips. Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de todas as notificações, pois tem sorteio todas as semanas para vocês. Basta você ser inscrito, comentar, pois o fato de você comentar, você já participa automaticamente dos nossos sorteios. O ganhador dessa semana já foi pago e o próximo pode ser você. Então basta comentar, deixar o like e se inscrever. Então agora bora lá fazer os melhores palpites e bilhetes para esse sábado. Começamos aqui utilizando os jogos da Premier League e um jogo da Liga Alemã. Temos o Liverpool jogando contra o Everton. Liverpool que tem 12 pontos, tá indo para a quinta rodada e até agora venceu todos os jogos. 100% de aproveitamento aí o Liverpool. Venceu a equipe do Burnley, venceu o Arsenal, Newcastle e o Bournemouth de 4-2 aí. Então a equipe do Liverpool não vem de brincadeira. E o Everton que tá na sexta colocação com 7 pontos. Liverpool contra o Everton, vem no total 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas e uma derrota em 2021, isso jogando em casa. Para essa partida do Liverpool, eu peguei pro Liverpool marcar, pra gente não correr o risco de buscar a vitória seca, ele empatar ou perder, e busquei para ter 5 finalizações no primeiro tempo, pois jogando em casa o Liverpool é avassalador. Contra o Atlético de Madrid mesmo, na vitória pela Champions de 3-2, foram 10 finalizações só no primeiro tempo. Contra a equipe do Bournemouth, logo na primeira rodada, 7 finalizações no primeiro tempo. Então é um jogo pro Liverpool marcar e ter no mínimo 5 finalizações. E meu placar exato para essa partida, eu vou chutar 2-0 Liverpool, pois dos últimos 5 jogos, Liverpool venceu 4 sem tomar gols e 3 dos jogos venceu por exatamente 2-0. Então vou buscar 2-0 Liverpool aí com placar exato. Além do jogo do Liverpool, para completar o bilhete, a gente tem o Bayern de Munique jogando fora de casa contra a equipe do Hoffenheim. Bayern de Munique que também tem 100% aí em sua liga, tá na primeira colocação da Liga Alemã com 9 pontos aí, 14 gols marcados e apenas 2 gols sofridos. Fora de casa vem de 5 jogos seguidos, batendo a linha de over 1,5 e 4 vitórias seguidas. A equipe do Bayern de Munique não tá de brincadeira, Kompany tá fazendo um ótimo trabalho. Contra a equipe do Hoffenheim, todos os últimos 5 jogos bateram a linha de over 1,5 e 4 jogos mais recentes a linha de 2,5. Para esse jogo, vou buscar o over 1,5 e finalizações no primeiro tempo, para o Bayern de Munique meter 6 finalizações no primeiro tempo. Contra a equipe do Augsburg aqui na vitória de 3-2, foram 8 finalizações no primeiro tempo. Contra a equipe do Stuttgart pela Supercopa aqui alemã na temporada passada, a equipe do Bayern de Munique meteu 2-1 e foram 10 finalizações no primeiro tempo. É jogo pro Bayern finalizar. Então mais de 1,5 gols na partida e 6 finalizações para a equipe do Bayern de Munique. E meu placar exato para essa partida, para ser sincero, eu vou chutar um 3-1 Bayern de Munique. Acredito que ele vença e tome um golzinho aí pelo menos. Esse bilhete, utilizando o jogo do Bayern de Munique e do Liverpool, tá com a odd 1,50 fechado, tá bem favorável, é o bilhete mais simples aí do vídeo e sem dúvida tá muito legal sim e dá pra gente buscar esse win. Pelo Brasileirão, a gente tem o Palmeiras jogando contra o Fortaleza. O Palmeiras vai jogar em casa. O Palmeiras que vem total 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas contra o Fortaleza. Desde 2022 jogando em casa, vem vencendo a equipe do Fortaleza. E o Fortaleza fora de casa não vence há mais de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 jogos aí. A última vitória foi contra o Colo-Colo e ainda foi
foi por WO, cara, nem foi por conta de vitória em si do Fortaleza, foi WO. Que loucura, hein? Então, para esse jogo aqui, entre Fortaleza e Palmeiras, Palmeiras é favorito para vencer a partida. O over 1,5 bateu nos últimos 5 jogos e o 2,5 bateu tranquilamente. É jogo para over 1,5, jogo para 2,5, dá para pegar no ao vivo. E para essa partida, ao invés de pegar a vitória seca do Palmeiras, eu tive um pouquinho de cuidado, por conta que o Palmeiras jogou recentemente aí contra a equipe do River Plate pela Libertadores. Então talvez o Palmeiras possa poupar alguns jogadores, ok? Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nessa questão. E eu peguei o over 1,5 na partida, peguei pro Palmeiras ganhar um dos tempos e para Vitor Roque finalizar 2 vezes na partida, independente se ele sair e o outro jogador finalizar é green, ok? Importante é que o jogador na posição dele ou ele mesmo finalize 2 vezes aí. Esse bilhete do Palmeiras tá com a odd 1.50 e meu placar exato para esse jogo, eu vou aproveitar que o Fortaleza fora de casa vem perdendo alguns jogos. Dos últimos 6, para você ter noção, dos últimos 6 jogos do Fortaleza, ele perdeu 4 jogos por 2-1. Então a chance de sair um 2-1 nesse jogo do Palmeiras é enorme. Por isso que eu vou buscar aí meu placar exato 2-1 Palmeiras aí. Então bilhetinho bem legal, bem favorável, Palmeiras favorito para vencer essa partida, mas a gente foi um pouquinho mais tranquilo, pegamos para ele vencer um dos tempos. Então mesmo que aconteça uma zebra dele perder o primeiro tempo e conseguir empatar no segundo, a gente pode garantir esse win. Então o bilhete tá bem legal, tá bem bonito e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Série B, a gente tem 2 jogos aqui onde eu utilizei, ok? Temos o Goiás enfrentando a equipe do Paysandu. O Goiás que tá na 2ª colocação, precisa vencer, pois o Coritiba tá na 1ª colocação aí. E o último jogo entre Goiás e Coritiba, eu até acertei o placar exato, falei que ia ser empate e bateu, hein? O jogo terminou 0-0. Para esse jogo entre Goiás e Paysandu, acredito que o Goiás seja a favorita. A equipe do Paysandu aqui atualmente tá na lanterninha da competição, tá na última colocação e o Goiás vai jogar em casa, é favorito para vencer esse jogo, ok? Mas para essa partida eu fui mais tranquilo, peguei aqui para sair 2 cartões na partida e mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. Dá para buscar gols a favor da equipe goiana também, ok? Goiás para marcar é interessante, mas para esse jogo eu não peguei gols, peguei só para sair aí 2 cartãozinhos, mais de 2,5 cartões, sair 3 escanteios. E o outro jogo é o jogo do Avaí versus a equipe da Ferroviária. Últimos 5 jogos entre eles, todos saíram gols, no caso só tem 2 jogos entre eles, saíram gols tranquilamente. O Avaí que vem de 5 jogos seguidos, batendo o over 1,5, a mesma coisa a equipe do Ferroviário, 4 dos últimos 5 bateu a linha de over 1,5. É jogo para sair um golzinho pelo menos e 2 escanteios no primeiro tempo, a equipe da casa, do Avaí, pois vem em casa aqui nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e apenas 1 derrota pro Amazonas. O Avaí que tá na 11ª colocação e tá tentando lutar para chegar nas primeiras colocações aí, vencendo a equipe da Ferroviária. O Avaí pode chegar até a 6ª colocação, pular da 11ª para 6ª colocação. Então o Avaí precisa vencer. Então jogo do Avaí, um golzinho e 2 escanteios no primeiro tempo pro Avaí. Meu placar exato pro jogo do Goiás e do Paysandu é 2-1 Goiás, e meu placar exato pro jogo do Avaí versus Ferroviário, eu vou chutar um 2-0 Avaí, ok? Acredito que o Avaí ganhe sem tomar gols, ou caso você queira puxar um 2-1 também é interessante, mas eu vou puxar um 2-0 Avaí e o jogo do Goiás 2-1, ou você pode inverter aí também, interessante, ok? Então tá bem legal esse bilhete, bem favorável, ó, de 1.51 e dá sim pra gente buscar esse win. Utilizando aqui 3 jogos aqui, 2 da Liga Italiana e 1 da Liga Alemã, fiz uma triplazinha bem interessante. Vamos lá, temos aqui o jogo do Milan. Milan vai jogar fora de casa contra a equipe da Udinese. Milan que atualmente está na 5ª colocação e Udinese está na 4ª colocação com 7 pontos. A Udinese começou bem, não perde há mais de 9 jogos aí, vem invicta no total a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos, isso mesmo. E
E a equipe do Milan fora de casa vem bem também. Vem marcando nos últimos 5, 6 jogos tranquilamente. E contra a Udinese marcou nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos. E todos bateram a linha de over 1,5. Então o Milan não tá de brincadeira, ok? Isso jogando fora de casa. Na casa do Udinese, Milan marcou nos últimos 5 jogos. Para esse jogo do Milan, eu peguei pro Milan marcar um golzinho, hein? Então o Milan tem que marcar. E meu placar exato para esse jogo do Milan é 2-1 Milan. Acredito que o Milan é favorito para vencer essa partida, mas tome pelo menos um golzinho da Udinese. O outro jogo a gente tem Juventus enfrentando a equipe do Verona. Juventus vai jogar fora de casa também. Juventus que atualmente está na segunda colocação com 9 pontos e o Verona na 17ª com 2 pontos apenas, ok? Juventus fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1 pro Real Madrid no Mundial de Clubes, cara. Então esse jogo aqui entre Juventus e Verona, Juventus marcou nos últimos 5 jogos, é jogo para Juventus marcar e finalizar. Mas nesse caso aqui eu vou buscar só um golzinho na partida, independente de quem seja, e peguei o mercado de finalizações, para a Juventus meter 4 finalizações no primeiro tempo. Essa linha bateu tranquilamente nos últimos jogos, hein? E o jogo do RB Leipzig versus a equipe do Cunha aqui pela Liga Alemã, eu busquei o simples, busquei um golzinho da equipe do RB Leipzig, que vai jogar em casa, vem marcando os últimos 5 jogos aí, jogando em casa, enquanto o Cunha marcou nos últimos 4 dos 5 jogos, pois teve um empate de 0-0 em 2020. O jogo mais recente foi uma vitória de 6-0 do RB Leipzig, ok? O Cunha que começou muito bem o campeonato alemão, tá na 3ª colocação, em 3 jogos tem 2 vitórias e um empate, então não tá de brincadeira a equipe do Cunha. É tanto que o primeiro colocado é o Bayern com 9 pontos, o Borussia tá na 2ª colocação com 7 pontos e o Cunha tá na 3ª colocação com 7 pontos também. Então por esse jogo peguei um golzinho do time da casa do RB Leipzig, não peguei vitória nem empate, anula nem nada, pois a equipe do Cunha começou muito bem a Liga Alemã e vai chegar bem animada para esse jogo contra o RB Leipzig, ok? Então vamos lá, jogo do Milan versus Udinese, Milan para marcar e meu placar exato para esse jogo 2-1. Jogo da Juventus e Verona, Juventus que vai jogar fora de casa, partida para sair, um golzinho aí e pelo menos 4 finalizações para a equipe da Juventus e meu placar exato para esse jogo, para ser sincero, eu vou chutar 1-0 Juventus. Acredito que a Juventus ganhe, mas vai ganhar pulso de 1-0 aí, principalmente que ganhou do Genoa na última rodada por 1-0. E o jogo do RB Leipzig versus Cunha, RB Leipzig é favorito, tanto que as casas estão colocando como favorito, apesar do Cunha ter começado bem o campeonato. Eu vou chutar 3-1 RB Leipzig aí, meu placar exato para esse jogo, ok? Então bilhetinho tá com a odd de 1.55, tá bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Liga Saudita, a gente tem o Al Ittihad jogando fora de casa contra o Al Najma, ok? Al Ittihad aqui que atualmente está na 3ª colocação, pois nos últimos 2 jogos aqui venceu os 2 aqui na Liga Saudita, a liga que começou a nova temporada recentemente. Então o Al Nassr, o Al Clash e o Al Ittihad venceu todos os 2 jogos aí. O melhor ataque é do Al Ittihad, que tem 9 gols marcados e 4 sofridos em 2 jogos, e vai pegar o Al Najma, que em 2 jogos tomou 5 gols e só marcou 2 e não tem nenhum ponto. Para essa partida é jogo para over 1,5. O Al Ittihad é favorito para essa partida, ok? Acredito que possa vencer. Fora de casa ele não vem tão bem assim, vem de derrotas aí meio que complicadas aí, perdeu um total 3 jogos por 2-1, perdeu um amistoso contra o Fulham, total 4-2, mas acredito aqui que é jogo para gols, ao invés da gente buscar vitória seca do Al Ittihad, e busquei para sair 5 escanteios na partida, ok? Então over 1,5 e 5 cantos nessa partida do Al Ittihad. Eu vou chutar um placar exato, vou chutar 2-1 pro Al Ittihad, aproveitar o favoritismo dele aí, ok? Apesar dele não vir tão bem fora de casa contra outras equipes, vou aproveitar que essa equipe do Al Najma subiu recentemente, não vem tão bem, então vou buscar esse 2-1 aí pro Al Ittihad. E o outro jogo, para completar essa duplinha, peguei o jogo do nosso querido Estrela Vermelha, que vai jogar fora de casa
casa contra o Partizan Belgrado. Pense num clássico aqui da Liga da Sérvia, hein? Partizan que dos últimos 5 jogos todos bateram a linha de over 1,5, e Estrela Vermelha também, que vem até de uma vitória recente de 7-1 contra o Zelenica, ok? Estrela Vermelha aí não tá de brincadeira, na temporada passada marcou mais de 100 gols aí, e esse confronto aqui é confronto de primeiro contra segundo colocado. Partizan tá na primeira colocação com 19 pontos, 28 gols marcados, 24 gols marcados e 8 gols sofridos, e o Estrela Vermelha 28 gols marcados e 4 sofridos, cara, e tem 18 pontos. É confronto de primeiro contra segundo colocado, é jogo para gols, é tanto que os últimos 5 jogos entre eles, todos bateram a linha de over 1,5 e 4 bateram a linha de 2,5, então dá pra gente buscar esse over 1,5 tranquilamente, e busquei para sair 5 escanteios na partida, e meu placar exato para esse jogo do Estrela Vermelha versus Partizan Belgrado, cara, eu vou chutar empate, eu vou chutar 1-1 essa partida. Acredito que dá para buscar aí um empatezinho, é jogo difícil. Se fosse na casa do Estrela Vermelha, eu ia puxar um pouquinho do favoritismo pro Estrela Vermelha, mas como é fora de casa, eu vou buscar empate para essa partida 1-1. Então bem legal, bem favorável aí esse bilhete, odd 1.50 cravado, e dá sim pra gente buscar esse win. Pela Premier League, a gente tem o Tottenham enfrentando a equipe do Brighton. O Tottenham vai jogar fora de casa. E temos aqui o Salzburg enfrentando o Sturm Graz pela Liga da Áustria, ok? Fiz uma duplinha utilizando esses dois jogos. Pro jogo do Brighton, do Tottenham, peguei a linha de cartões. Os últimos 5 jogos saíram bastante cartões. Pense no jogo que sai cartões, é esse jogo do Tottenham e do Brighton. O confronto mais recente foi 4-1 Brighton na temporada passada, e nesse jogo saiu um total 5 cartões aí. Em 2024, também na casa do Brighton, o jogo saiu 4 cartões na vitória de 3-2 do Brighton. Por esse jogo, peguei mais de 2,5 cartões e peguei pro Brighton finalizar 8 vezes na partida, ok? E o jogo do Salzburg versus Sturm Graz, peguei o over 1,5 na partida, pois os últimos 5 jogos aqui entre eles, bateu a linha tranquilamente do over 1,5, e o 2,5 bateu em 4, então é jogo para gols, e peguei para sair no mínimo 5 escanteios na partida. Então o jogo aí, confronto Salzburg, Sturm Graz, over 1,5, 5 escanteios na partida. O jogo do Tottenham e Brighton, over 2,5 em cartões e 8 finalizações no mínimo pro Brighton jogando em casa. Meu placar exato pro jogo do Brighton versus Tottenham é um confronto complicado, pois o Tottenham aqui em 4 jogos tem 9 pontos e a equipe do Brighton tá na 13ª colocação ainda, ok? Mas quando se trata de jogar em casa, o Brighton não tá de brincadeira, vem no total 4 vitórias nos últimos 5 jogos e venceu inclusive o Manchester City por 2-1. E quando se trata de enfrentar o Tottenham, ele vem de 2 vitórias seguidas aí. Para esse jogo eu vou chutar uma vitória do Brighton, ok? Eu vou chutar um 2-1 Brighton, confronto difícil, ou poderia pegar empate, mas eu vou chutar 2-1 Brighton, lembrando que o favorito para essa partida é a equipe do Brighton. O Tottenham não tá tão favorito assim não, seguinte as casas de aposta, mas acredito que o Brighton consiga vencer por 2-1, confronto difícil, tanto o Brighton quanto o Tottenham pode vencer. E o jogo do Sturm Graz versus a equipe do Red Bull Salzburg é jogo para gols, inclusive a gente vai buscar um pouquinho do favoritismo a favor da equipe do Salzburg, ok? Vou buscar um 2-1 nessa partida, acredito que o Salzburg consiga vencer a equipe do Sturm Graz. Lembrando que esse bilhete, utilizando o jogo do Sturm Graz e do Brighton e Tottenham, tá pagando odd 1.50, tá favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem o Vila Real enfrentando a equipe do Osasuna. Vila Real que tá na 6ª colocação com 7 pontos e o Osasuna na 9ª com 6 pontos aí. Os últimos 5 jogos entre eles, na casa do Vila Real, todos bateram a linha de over 1,5. Temos aqui 3 vitórias seguidas do Vila Real contra o Osasuna jogando em casa. Jogo difícil para a equipe do Osasuna, acredito que é jogo para gols e para a equipe do Vila Real marcar. É por isso que nessa partida
partida eu busquei Vila Real para marcar, para sair pelo menos um golzinho, menos de 2 gols no primeiro tempo, a equipe do Osasuna, isso mesmo, o Osasuna não meter 2 gols no primeiro tempo e pro Vila Real meter 5 finalizações no primeiro tempo, pelo menos. Os jogos aqui recentes do Vila Real, ele finalizou bastante. Na segunda rodada, meteu 5-0 no Girona e teve 12 finalizações aí. Pegou o Oviedo, meteu 2-0 e teve 19 finalizações no primeiro tempo. É jogo para finalizar bastante o Vila Real, inclusive vencer a partida. Para esse jogo, peguei Vila Real, meteu um golzinho, menos de 2 gols no primeiro tempo, Osasuna, e Vila Real para meter 5 finalizações. Meu placar exato para essa partida, eu vou de 3-1 Vila Real. Acredito que ele vença aí, dá para fazer 3 golzinhos e tome pelo menos um golzinho aí do Osasuna, ok? Nosso bilhete tá com odd 1.50, tá bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. Pela La Liga, a gente tem o Real Madrid enfrentando a equipe do Espanhol e temos pela Premier League Manchester United versus Chelsea. Que jogaço, ok? Vamos lá, pro jogo do Real Madrid é favorito contra a equipe do Espanhol. Real Madrid tem 4 jogos, em total de 4 vitórias, ganhou todos os 4 jogos aí, esses primeiros 4 jogos na Premier League, então 100% de aproveitamento, e a equipe do Vila Real vem logo na terceira colocação, com 10 pontos aí, empatado com o Barcelona, que está na segunda colocação. Últimos 5 jogos do Real Madrid jogando em casa, venceu todos, em total 6 vitórias seguidas, enquanto o Vila Real venceu todos os últimos 5 jogos em casa, cara. Vem de vitória de 1-0, 2-0, 4-0, 3-1 e 4-1. Real Madrid é favorito para vencer essa partida. Por isso que eu peguei para ele vencer um dos tempos aí e peguei para ele finalizar 6 vezes no primeiro tempo, ok? Então dá sim pra gente buscar essa vitória do Real Madrid, mesmo que seja em um dos tempos aí, e para finalizar 6 vezes no primeiro tempo. Real Madrid que em casa vem de 2 vitórias seguidas de 2-1 contra o Mallorca e contra o Marseille. Por isso que dessa vez eu vou buscar um 2-1 Real Madrid. Acredito que vai ser um jogo difícil. O Espanhol vem muito bem, dá pra gente dar uma arriscada aí e tentar buscar um golzinho do Espanhol. Então eu vou de placar exato 2-1 pro jogo do Real Madrid e Espanhol. E o Manchester United versus Chelsea, por essa partida eu peguei o mercado de finalizações a favor de Palmer, que o último jogo aí a equipe do Chelsea tomou 3-1 do Bayern de Munique, mas Palmer fez a parte dele e finalizou 2 vezes. Então mesmo que Palmer seja substituído e o jogador que entrar no lugar dele finalizar, a gente garante nosso win. Então tá muito fácil a gente buscar esse mercado de finalizações, ok? É tanto que a própria Bet365 libera umas estatísticas lá que você consegue ver os últimos jogos e quantas vezes o jogador finalizou nos últimos jogos. Isso é ótimo para você saber aí se realmente vale a pena ou não. E o Palmer vem finalizando bastante. Então por isso que eu vou buscar aí 2 finalizações de Palmer na partida contra o Manchester United, Chelsea, que vai jogar fora de casa. E para essa partida eu vou de placar exato, eu vou de empate, eu vou de 1-1 Manchester United e Chelsea. Acredito que vai ser empate essa partida, jogo difícil. Se fosse na casa do Chelsea, acredito que o Chelsea seria favorito, mas como é fora de casa, o Manchester United em casa é chatinho, então acredito que vai ser empate. Esse bilhete tá com a odd 1.52, juntando o jogo do Real Madrid e do Chelsea, ok? Então tá bem legal, bem favorável e dá sim pra gente buscar esse win. E para finalizar, temos aqui 2 jogos interessantes pela Série A. Temos Botafogo e Atlético Mineiro e Bahia e Ceará, clássico nordestino aí. Jogo do Botafogo e do Atlético Mineiro, eu busquei finalizações a favor do Atlético Mineiro, apesar do time fora de casa não ter tantas finalizações assim, mas pelo menos 6 finalizações o Atlético consegue fazer por jogo. Então para esse jogo, peguei mais de 2,5 cartões que bateu tranquilamente nos últimos confrontos e peguei pro Atlético Mineiro finalizar 6 vezes na partida, ok? Então tem que sair pelo menos 6 finalizações para a equipe mineira. O favoritismo tá a favor da equipe do Botafogo, que tá na 5ª colocação. O Atlético Mineiro tá na 13ª colocação. As casas estão dando Botafogo como favorito, pois o Atlético fora de casa vem muito mal, cara, vem muito mal. E tem um confronto aí contra o Bolívar, jogo de volta aí, ele vai jogar em casa. Eu não sei se o Atlético vai poupar alguns jogadores
2. Então para esse jogo entre Botafogo e Atlético, eu vou de placar exato 2-0 Botafogo. Acredito que o Botafogo vence essa partida. E o confronto nordestino aqui entre Ceará e Bahia, peguei para sair um golzinho na partida e mais de 2,5 cartões no jogo, para sair no mínimo 3 cartãozinhos. Pense no confronto que sai cartões. O último jogo aqui na Fonte Nova pela Copa do Nordeste foi um total mais de 7 cartões na partida. É jogo que sai muitos cartões. E os últimos 2 jogos na casa do Ceará, em 2021 e 2024, o Bahia venceu por 2-1. Então o Bahia tem um pouquinho de favoritismo. Por isso que meu placar exato para esse jogo do Bahia, eu vou de 2-1 Bahia aí, para ele vencer o Ceará, ok? Confronto difícil. O Bahia que tá atualmente na 6ª colocação, tava na 4ª colocação, mas o Mirassol disparou, já tá com 39 pontos. O favoritismo tá a favor do Ceará, de acordo com as casas, mas o Bahia vem melhor, tem mais time que o Ceará atualmente e acredito que consiga ganhar do Ceará. Vai ser difícil, vai, mas tem time para ganhar, por isso que eu vou de 2-1, meu placar exato para essa partida do Bahia e Ceará. Esse bilhete tá com a odd de 1.50, tá favorável, tá muito legal, muito bonitinho, simples e fácil, dá sim pra gente buscar esse win, hein? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até esse exato momento, comenta aí Cole Palmer, pois temos Chelsea e Manchester United, clássico inglês aí, eu quero ver quem vai ganhar, vai ser um jogão, Bruno Fernandes contra Cole Palmer aí, Palmer que vendeu uma derrota pro Bayern de Munique, foi massacrado, mas vai ser um jogão esse clássico inglês e eu quero assistir. E você, não esquece, comenta para eu saber que você assistiu até o final e também, pois assim você já participa automaticamente dos nossos sorteios, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui tropinha, tamo junto família!